Com certeza todos nós fomos abençoados ontem e tudo, né? É tão gostoso ter comunhão com irmãos de outras igrejas. E hoje temos a Juberada está aqui, nós vamos lá de Araguari, estava falando com eles, né? Araguari nos apoia, a igreja de Araguari, em parte do nosso ministério, né? Nas implantação de igreja. Nós somos missionários de lá. Tá bom, então o nosso tema é santificando a nossa alma. Eu vou ler de novo o versículo, 1 Tessalonicenses 5:23, Deus fala: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Como o pastor falou, primeira mensagem nós falamos que há algumas doenças que são causadas, os médicos chamam de sentimentos, né? Mas a Bíblia fala pecados. Nós pregamos na sexta-feira. Ontem nós falamos sobre os perigos da murmuração. Lembra? Deus leva para o lado pessoal, também você contamina outros, e também quando você é um murmurador, você se autodestrói. A murmuração traz destruição. E hoje eu quero falar do assunto sobre amargura. Pelo que eu me lembro também, eu já preguei essa mensagem aqui, mas preguei se eu ouvi 2 vezes, e quando ouvi 2 vezes, estava gravando mais. Eu sei que lá liberado, eu preguei, já preguei em outros lugares também, mas eu quero falar desse assunto, o assunto da amargura. E eu quero começar também dizer que eu tenho uma luta tremenda contra esse negócio do coração, tá certo? Então eu luto, eu oro, eu não deixo esse pecado me vencer, porque eu sei que a amargura torna a pessoa amarga. A amargura é pecado, é um pecado da alma e arrebenta com a vida da gente e com a vida das pessoas que estão em nossa volta. Tá bom? Então o negócio sim está aqui, mas eu quero que os irmãos saibam que eu consigo identificar, sei que é pecado e eu luto contra isso em oração, clamando a Deus para não sentir amargura, ódio, tá bom? De ninguém. Eu lembro, quando você pesquisa negócio na internet sobre mensagem que é amargura, você vai ver muito lá, né? Muita gente prega uma mensagem assim: amargura, amar, cura. Que verdade, né? Amargura, amar, cura. Então tá, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. A gente vai ler aqui alguns versículos, vamos pode ficar sentados. Gênesis, capítulo 37. A gente vai ver um texto bem conhecido sobre José. Gênesis 37, vamos partir do versículo 19, acompanhe comigo. Gênesis, capítulo 37, versículo 19. A palavra de Deus nos fala assim: e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que o matemos a nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tá bom, vamos orar. Tá bom, até antes de orar, eu estou vendo com a sua vontade de Delta, a gente está aqui hoje à noite, e hoje temos aqui uma família
Até eu quero orar pelo irmão Benedito, que é o esposo da irmã Rosângela, que não está sentindo bem hoje de manhã. Tá bom? Então vamos orar então. Pai, nós te agradecemos primeiramente pela grande salvação que temos. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de fazer parte da tua obra. E Deus continue abençoando, Pai, esta igreja aqui, ó Deus, em Igarapá. Continue, Deus, salvando almas, usando esta igreja para isso. E eu oro também por aqueles, Pai, que já passaram por aqui, ouviram a tua palavra. O Senhor sabe se são salvos ou não. Mas, por favor, Pai, esteja trabalhando no coração de cada pessoa que já esteve aqui e ouviu o teu Evangelho. Pai, agora abençoa este culto, abençoa esta mensagem. E eu quero também pedir a Deus em favor do nosso irmão Benedito. Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre ele, esteja abençoando, Pai, os médicos. Por favor, Pai, esteja curando o nosso amado irmão. Deus, eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Bom, então assim, só um pouquinho antes, né, já tem a igreja aqui também, essa igreja que me apoia, né, eu sou missionário dos irmãos, estou lá no quadro lá, tá bom? Então ontem, lá em Uberaba, foi muito bom à tarde, né, nós começamos o clube bíblico há um tempo atrás, e ontem o pastor Cleito cuidou, então tivemos 9 crianças, né, ele cuidando lá, então Deus está abençoando, né, devagarzinho, estamos caminhando, trabalhando com crianças, então Deus tem abençoado, Deus tem nos dado um ânimo, né, lá no projeto. Então lá nós temos 3 pregadores, eu, o Ítalo e o pastor Cleiton, né? Então nós 3 estamos cuidando lá. Então Deus tem nos abençoado, né? E eu não sei como é que é aqui, mas lá a competição, né, de homens e mulheres, mesmo que a gente, homens lá nós perdemos para as mulheres, temos que fazer um jantar. Acho que aqui também é assim também, não é? Os homens vêm aqui? Amém. Então, mas enfim, lá estamos indo bem, tá bom? Também na cidade de Delta, também Deus tem nos abençoado também grandemente. Aqui, se não for ainda, terminamos de levantar todas as paredes, já estamos orando pelo telhado, tá bom? Já estamos guardando, temos uns R$3.500 guardados na nossa conta. E o nosso alvo, até esteja orando, o nosso alvo é até em junho, colocar o telhado e fazer o contrapiso para o nosso aniversário, tá certo? Então, fazer o nosso aniversário e fazer isso para convidar as igrejas, tá? Então, esteja orando que Deus esteja suprindo essa necessidade até lá no mês de junho. Tá bom, então vamos aqui, né? Eu quero falar aqui então sobre José e a questão da amargura. Quem era José? Né? José que nós vemos aqui era um pecador que andou com Deus. Ele era filho dos patriarcas, né? Filho de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, pai, avô, bisavô, né? Então ele nasceu uma bela família, né? Então ele foi um jovem muito abençoado. E ele é conhecido como José do Egito. Lembrando, né? Ele morava no Egito, mas não era do Egito, também, não era de Deus, porque Egito é mundo. Então ele ficou no Egito, mas não deixou se contaminar. Então foi um homem abençoado. Então José, por causa da sua vida de santificação, ele foi usado por Deus como um tipo, um modelo, uma sombra. Até esse dia a gente estava conversando lá em Delta, né, sobre esse assunto de José. Que coisa fantástica, você olhando na vida dele, você não vê pecado, né? Você não vê deslize, você não vê pecados na vida dele ali. Então a Bíblia mostra isso, né? Que ele realmente é um tipo, ele é uma sombra. Então é possível, você olha nele e você vê Deus já mostrando Jesus, o que iria acontecer com Jesus lá, séculos depois. Eu dou um exemplo aqui, falando de José e Jesus. Ambos foram amados pelo seu pai. Ambos foram rejeitados por seus irmãos. Ambos foram vendidos por moedas. Ambos foram tentados e não pecaram. Ambos foram acusados falsamente. Ambos foram colocados com 2 presos. Um foi salvo e o outro não. Como é que Deus é caprichoso, né? Você vê José preso com 2, você vê, um foi salvo, o outro não. Jesus na cruz, a mesma coisa, um foi salvo e o outro não. Ambos pastoreavam o rebanho do seu pai.
Ambos foram levados para o Egito. Ambos demonstraram perdão a quem lhe fez mal. Ambos não tiveram amargura nos seus corações. Que coisa interessante, né? Então, que paralelo. Então, José, realmente, ele é um tipo, é um quadro, né? Você olha nele e você vê Jesus que viria há muito tempo. Então, José e a amargura. Agora, José, será que ele tinha razões, motivos para ser um homem amargurado, para ser um homem com ódio, com rancor das pessoas? Gente, motivo ele tinha de sobra, né? Quando você vai ler a biografia dele, a história dele, você vai ver. Primeiro você vê, ele foi odiado pelos seus irmãos. Os irmãos dele, lembra, era um grupo grande, tinha inveja. Tá certo? Será que isso tem dentro de família? Gente, tem, sabia? Tem família que tem irmão que tem ódio, que tem inveja, né? Já na minha casa, pai do pastor Danilo, lá o nosso problema lá é com o Luizinho, né? Lá nós temos um problema com o nosso irmão chamado Luizinho, que ele é o mais novo, depois é o Luizinho, depois é eu. Aí depois tem minha irmã, depois tem meu irmão. Então a gente tinha problema, tem problema até hoje, né? Por quê? Porque ele é o xodó da mamãe. O Luizinho é o xodó da mamãe, tá vendo? Então lá, quando vai lá, ela já tem coisa comprada para ir tomar café. Aí a gente chega lá, vem cá, olha, tem coisa, eu comprei coisa pro Luizinho aqui, e tem coisa que você pode comer também. Então a gente brinca com esse Luizinho, né? Com esse Luizinho, mas na verdade todos nós entendemos porque que ele é o xodó da mamãe, tá certo? Então ele é aquele filho, até é bom você saber, filho, tá bom? Ele é aquele filho que chega lá, ele abraça a mamãe, ele beija a mamãe, ele brinca com a mamãe. Agora quando eu chego lá, benção mãe, benção mãe, a benção eu falo. Mas está vendo, eu não tenho negócio de chegar, dar um abraço, um beijo. Agora ele não, ele já chega, já brinca, ele já está certo. Então, a mamãe tem culpa? Não tem culpa. Está certo, mas claro que a mamãe ama todos. Mas a gente não tem inveja, né? A gente só brinca, né? Porque ele é o xodó. E hoje ele está lá na casa dela. E amanhã vai estar lá, ele falou. E amanhã eu vou lá visitar. Então a mamãe está lá no Luizinho, lá em Franca, tá bom? Então ele foi odiado pelos seus irmãos e invejado. Os seus irmãos jogaram ele dentro de uma cisterna. Gente, os seus irmãos arrancaram a roupa dele, e lembra? Era uma roupa especial, uma roupa limpa, né, bonita que ele gostava. E você viu, ele estava marcado para morrer. Os irmãos ali, o plano deles era matar mesmo, não era vender. Eles queriam matar mesmo. Então imagina o coração de José, saber que seus irmãos iriam matá-lo. Ele estava marcado para morrer. E depois o texto fala que ele foi vendido para os ismaelitas. Ele foi posto numa jaula, certo? Como um animal. Ele se tornou ali um escravo. Foi levado para outro país. Foi tirado do seu país, levado para um outro. Ele foi criado longe do seu pai querido. Porque, gente, o pai dele amava ele e ele amava o seu pai. Os seus irmãos fizeram com que ele vivesse longe do seu pai querido, né? E depois ele foi vendido a Potifar como uma mercadoria. Lembra? Naquela época chegava lá, colocava os escravos, aí os compradores ficavam olhando, olhava o dente, olhava a canela, se era fina. Vocês entendem esse negócio de canela fina? Não. Até hoje é assim, gente. Então quem tem canela fina trabalha mais. Quem tem a canela e vai dar problema para alguns aqui, né? Não, mas é que o pessoal falava isso, né? Na época da escravidão tinha esse negócio, eles olhavam as canelas, né? Canela fina, olhavam dentro para comprar, isso que coisa. Então José passou por isso. Ele foi vendido como uma mercadoria, alguém examinando ele, olhando, ver se era uma mercadoria boa. Então olha só, então ele tinha muito motivo para ter raiva, amargura dos seus irmãos. E lembra depois, lá na casa de Potifar, foi acusado falsamente pela mulher de Potifar. Lembra? Ele não errou, ele não fez errado. Lembra? Os irmãos já tinham feito essas coisas horríveis com ele. Chega lá no Egito, a mulher de Potifar faz uma coisa horrível com ele e ele é lançado na prisão. Tá vendo? Então, olha, era para ele ser amargurado,
com os irmãos, com a mulher do Potifar, e lembra depois na cadeia? Na cadeia, ali, ele ajudando, ele interpreta o sonho de dois ali, aqueles dois, o copeiro, né, e o padeiro. E lembra depois, a hora que aquele saiu, lembrou dele? Não lembrou nada, né? Aquele que saiu era para ajudar ele, que era o padeiro, né? O copeiro, o padeiro que foi enforcado. Lembra? Ah, ele está certo, o copeiro. Lembra? Depois o copeiro, aquela gratidão, não lembrou dele, não tentou ajudar ele podia ter ficado amargurado também com o copeiro. Irmãos, aqui neste mundo, todos nós temos motivos para odiar, para ficarmos amargurados com pessoas. Todos nós passamos durante a vida toda dificuldades, problemas, né? Então muitas vezes, de repente algum de nós aqui, de repente foi rejeitado, de repente alguém já sentiu inveja de você e fez coisas contra você, de repente a pessoa já odiou você, já chegou na sua cara e falou, eu te odeio, né? De repente tem pessoas que odeiam você, de repente você já foi desprezado por outras pessoas. Talvez pessoas já chegaram e falaram mal de você. Então, está vendo? É igual ontem, né? Eu estava falando sobre aqui, está vendo? Então, sobre aquele irmão colocando apelido em mim, de pezinho, né? De homem de presépio, fazendo bullying comigo. Mas eu amo aquele irmão. Eu não vou falar quem é, mas eu amo aquele irmão, tá certo? Ele fez isso comigo, tentou me deixar dentro da cisterna, um monte de coisa. Mas eu não guardo a amargura dele, pelo contrário, eu amo aquele irmão. Amém? Ele é muito precioso. Inclusive, por esses dias, ele vai lá em Delta me ajudar no reboco. Interessante, olha que coisa. Ele ajudou lá em Iraci, ele ajudou aqui, ele ajudou lá em Uberaba, esse irmão, e já nos ajudou muito em Delta. Então, tá vendo? Então, ele fez essas coisas comigo, mas eu vou ficar amargurado com ele? Uau! Então, olha. Essa questão de bullying, né? Pessoas zombando de você. Lembra, eu já contei isso aí, né, para os irmãos várias vezes. Eu lembro, então a gente não pode ficar amargurado com raiva dos outros. Lembra que eu falei quando eu era um jogador? Eu jogava bola, quando eu era jovem eu gostava muito de bola. Aí um dia num jogo, né, um jogo valeiro ali, um do meu time chegou em mim e falou para mim, Leonius, mas quando você corre, a gente olhando você por detrás, você é muito feio. Você corre muito feio. Gente, olha o comentário que a pessoa vai fazer isso comigo. Eu era jovem, solteiro, tá certo? Acabando comigo, né? E só para ter uma ideia, isso ficou na minha mente. Puxa, eu corro feio. Então toda vez que toda vez que um ônibus lá em Franca, né, estava assim, eu tinha que correr para pegar o ônibus. Eu ficava na mente, gente, o pessoal lá de trás está me vendo, eu com certeza está achando feio. Tá vendo? Mas olha, essa pessoa, eu nem lembro mais, foi um amigo do meu time que fez isso comigo, mas eu não tenho raiva, eu não tenho amargura, mas ficou muito tempo na minha mente, eu corro feio. Então eu tinha vergonha, eu hora que eu ia correr, eu ficava pensando que o pessoal estava me olhando. Tá bom? Mas quando Cristo me salvou, eu não estou nem aí. Certo, eu corro, pode olhar e eu não importo com esse negócio. Então a questão é você, está vendo? Então, de repente, pessoas falou coisas com você, fez coisas contra você, né? E você vê, José tinha tudo para ser um homem amargurado. Então, olha, muitas pessoas, muitas vezes, irão nos fazer mal. Agora, como que nós vamos reagir? Eu vou usar só dois exemplos aqui. Lembra de Saul e Davi? Gente, Saul, até eu tenho uma mensagem sobre isso. Saul era um homem que tinha tudo para dar certo, tá certo? Ele era bonito, ele era alto, ele era forte, ele era de uma família rica. Mas você vê, Davi, ele começou a olhar Davi, ela vai mostrando, e gente, ele começou a sentir uma inveja, uma raiva, uma amargura, um ódio de Davi. Lembra tudo por causa de uma musiquinha. Ele ouviu uma musiquinha, as mulheres cantando. Saul matou milhares, cantando, né? Saul matou milhares e Davi matou milhares de milhares. Aí ele, mas por que para mim só fala milhares e para Davi fala milhares de milhares? Aí ele plantou ódio, raiva, amargura, inveja, né? E a vida toda ele tentando destruir. E Davi, como é que Davi reagia a isso? Davi ficava com ódio, com raiva, com a amargura do Saul? De jeito nenhum.
Teve a situação que ele teve como matar o Saul. O que ele fazia? De jeito nenhum. Então você percebe o coração de Davi, ao invés de se trancar, de ficar com ódio, com amargura, não. Ele continuava na sua tranquilidade, na sua alegria com o seu Deus, e no final das contas, quem foi abençoado e quem foi destruído? Está vendo? Então, olha, Saul, uma vida destruída, ele e toda a sua família, e foi por causa dele, tá certo? E Davi, amado, continuou sua vida abençoada. Outro exemplo também é Amã e Mordecai, lá no livro de Esther. Lembra? Então o Amã também era alguém que odiava Mordecai, planejou, tentou fazer tudo de errado com ele para destruir ele e toda a nação de Israel, o povo judeu. Mas você vê, mesma coisa, o Mordecai foi buscando a Deus, fazendo as coisas corretas, não guardou aquela mágoa, e no final, o que aconteceu com os dois? Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para o Mordecai, e o Mordecai continuou para frente, amém? Continuou para frente, se tornou um dos líderes daquele país, naquela época. Então, irmãos, é vitorioso aquele que vence a amargura. Então, lembrando, a amargura é algo da alma, está em mim, está em você, tá bom? E lembra, vou repetir mais uma vez, qualquer pecado da nossa alma, para a gente vencer, a primeira coisa é reconhecer, eu tenho, está aqui. E aí você identificar, tá certo? Agora que começa a acontecer, principalmente no caso da amargura, você tem que lutar na hora. Você não pode deixar criar raízes, não é? Então, você tem que identificar, você então tem que lutar contra aquilo, e isso, gente, é lendo a palavra de Deus em oração, buscando o Senhor, tá bom? Então, vamos ver então aqui como que José venceu o rancor, a raiva, a amargura. Talvez eu não vou ler os textos, eu só vou mencionar um detalhe do que aconteceu. Então, primeiramente, como que José venceu? Por que ele não ficou com raiva, amargura dos seus irmãos? Porque ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Olha que coisa interessante. José, ele tinha plena certeza que ele era de Deus, Deus era dele, Deus tinha todo o controle da sua vida agora, no futuro. Deus só iria acontecer alguma coisa na vida dele se Deus permitisse. E aí, você acredita assim também? Então, olha só, então o que ajudou ele a vencer era isso. Tá bom? Isso a gente vê lá em Gênesis 45. Depois que os irmãos vêm, ele se revela quem ele é ali, ele fala isso para os irmãos. Irmãos, fiquem tranquilos, porque os irmãos dele ficaram com medo, né? Puxa vida, agora José vai nos matar, o José vai arrebentar com a gente. Aí o José fala, irmãos, fiquem tranquilos, eu amo vocês, eu não tenho problema com vocês, tudo aquilo que aconteceu é porque Deus permitiu. Dá uma olhada para vocês verem. Está vendo? Deus permitiu tudo aquilo para que eu estivesse aqui e para que eu fosse uma bênção para vocês neste momento. Olha que coisa interessante. Ele reconhecia que Deus estava no controle da sua vida. Ele sabia que tudo era permissão de Deus. Ele sabia que Deus o estava lhe dando oportunidade de crescimento. Então José, até isso serve para mim, para você. Eu já vi pessoas falar sobre isso. E se você não acredita, acredite nisso. José sabia que ele era indestrutível até Deus cumprir o propósito na sua vida. Lembra, interessante, quando ele era jovem, ele tinha sonhos. E aqueles sonhos eram de Deus? Era de Deus. Deus estava revelando a ele através de sonhos que coisas maravilhosas iam acontecer lá no futuro. Tá certo? E que os irmãos, todo mundo ali ia prostrar perante ele. Então, olha só, Deus estava revelando, ele não entendia tudo, ele não compreendia tudo que Deus estava revelando através de sonhos, mas ele sabia que ninguém ia destruir ele, ninguém ia acabar com a vida dele, enquanto o propósito, o alvo de Deus não fosse cumprido na vida dele. Então, irmãos, nós que somos salvos, se você não acredita nisso, passe a acreditar. Se você é um filho de Deus, você é indestrutível, até que Deus permita. Nenhum assassino, nenhum ladrão, ninguém vai te matar ou fazer qualquer coisa se Deus não permitir. Amados, quando você compreende, quando você consegue entender isso,
Gente, isso vai te ajudar e vai te ajudar muito. Tá bom? Lembra? É o mesmo caso aqui do Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra aqueles três? Aqueles três tinham o mesmo pensamento. A hora que o rei falou, não, você vai ser lançado na fornalha. Eles mencionam, né? Não, se Deus permitir, vai. Mas se não, não. Acertou, ele tinha aquela convicção que ele só morreria na fornalha se Deus permitisse. E Deus permitiu que eles morressem? Não. Você vê, ali, gente, eram homens poderosos. Pegaram os três, lançaram na fornalha. E o que Deus fez? Deus os livrou. Então, olha, José, né, ele não guardou rancor nem mágoa, porque ele tinha esse pensamento. Gente, ninguém, tá bom? Ninguém vai fazer nada comigo se Deus não permitir. Então, olha, não fique com ódio, com rancor, com amargura de ninguém, porque Deus está no controle da sua vida. A Bíblia fala em Romanos 8:28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que ter esse pensamento. Então, se alguém faz algo com você, se acontece alguma coisa, gente, e se você está andando com o Senhor, se você está lendo a Bíblia, se você está fugindo do pecado, e acontece qualquer coisa, aí você tem que ter esse pensamento que está acontecendo para o seu bem. Agora, dá para entender isso? Gente, não dá. Muitas vezes você não vai entender. Será que José estava entendendo tudo? Claro que não, mas ele tinha essa confiança. Isso é revelado em Gênesis 45. Então acredite, não fique com raiva. Eu não vou contar toda a história aqui, mas eu já passei por situações que eu fui tentado mesmo, sabe? De início ficou ali um negócio no coração, mas eu lutei contra aquilo e venci a amargura, e depois de algum tempo eu percebi nitidamente: Deus tinha um alvo, Deus tinha um propósito. Uma é a igreja lá em Cuiabá. Eu fui pastorear lá, fiquei um ano. Não vou contar toda a história, tá certo? Fiquei um ano, vim embora, mas o que aconteceu lá, gente, depois eu entendi perfeitamente. Hoje, mais do que nunca, Deus tinha um alvo, Deus tinha um propósito de bem para mim. Deus me tirou de Franca, me levou lá para Mato Grosso, para Cuiabá, meus filhos tudo pequenininho. Lá você tinha o quê? 6 meses. E era tão legal lá, que é muito pernilongo, e chupando e ali aquela coisa toda, e pegamos sarna, a família toda pegou sarna, a gente já dava banho mesa, era uns remédios que queimava, e todo mundo pulando. Então, um tempo gostoso passando lá em Cuiabá, que maravilha, Então, mas o que aconteceu lá, gente, Deus tinha um alvo, porque houve confronto de mim com irmãos, tá certo? Mas depois eu voltei lá porque eu cometi uns erros, pedi perdão, eles também pediram perdão que erraram comigo. Gente, é uma igreja que me ajuda desde o início. Depois que vocês vão treinar uma missionária, aquela igreja me apoia, me ajuda. Onde o pastor Daniel estava pastoreando por 5 anos. Então também Deus usou, de momento eu não entendi, mas Deus usou aquela igreja, aqueles irmãos, cada irmã, para me ajudar. Eu fui abençoado. Mesma coisa em Miraci, fiquei 3 anos lá, também não vou contar toda a história, mas aconteceu algo lá também. Amado, eu olho para trás, como que Deus me abençoou com aquilo que aconteceu lá, certo? Porque saí de lá, voltei para Franca, entrei na missão e vim para cá. Então lá em Miraci, Deus usou toda aquela situação para eu ficar lá 3 anos, e depois Deus me tirou de lá, então para mim entrar na aula do missionário e tempo integral, e viemos para cá. Então olha, não fique com ódio, com rancor, com amargura de ninguém, porque Deus está no controle, amém? Deus está no controle da minha vida e da sua vida também. Então quando você crê que Deus está no controle do mal que outros podem fazer a você, você sabe que você pode até cantar? Você pode ser uma pessoa alegre, feliz. Quer ver um exemplo? Você pega Paulo e Silas. Paulo e Silas eram crentes do Senhor. E aí tinha gente que odiava eles. Gente, tinha gente que odiava eles. Chegava na hora que eles pregavam, falavam, e eles estavam fazendo coisa errada. Gente só pregando o evangelho, só desejando bem para aquelas pessoas. Eu lembro quando ele foi preso lá em Filipos. Gente, pegaram Paulo e Silas, bateram neles.
amarraram eles no tronco. Era ou não era para Paulo e Silas ficar com ódio tremendo, ficar xingando o carcereiro, seu maldito, você não presta, olha o que vocês fizeram com o servo de Deus. Ao invés disso, né, eles ali cantando, louvando ao Senhor. E gente, o que Deus fez? Tá certo? Deus usou a vida deles naquele momento. Eles sabiam de tudo isso. Se aquilo estava acontecendo com eles, Deus tinha um alvo, Deus tinha um propósito, Deus estava no controle, tanto é que eles podiam cantar. Ao invés de estar amargurado, com ódio, com raiva, irmão, então isso é possível. Está vendo? Então José, como foi que ele venceu? Ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Em segundo lugar, ele decidiu não deixar brotar no seu coração o ódio e a amargura. Agora, José era um ser humano como eu e você? Era, gente. Imagina os seus irmãos planejar te matar, seus irmãos te vender como uma mercadoria. Imagina uma mulher faz aquela coisa errada com você, você é preso, você ajuda alguém lá na cadeia, aquela pessoa depois esquece de você, uma ingratidão tremenda. Então ele tinha sentimentos como eu e você. Com certeza, será que ficou chateado? Será que houve tristeza na vida dele? Claro que sim. Mas a questão está, gente, é você não deixar, tá certo? A questão é você não deixar brotar, o negócio crescer e ir adiante, tá certo? Porque pode ter certeza, toda vez que alguém fizer algo de errado com você, tá bom? Você vai ter sentimento, você vai ficar com raiva, com amargura, você vai ter sentimento negativo. A questão é como que você vai lidar com aquilo. Se você vai deixar ou você vai. Agora, no caso de José, não. Ele decidiu não deixar brotar no seu coração o ódio, a amargura contra os seus irmãos, contra a Potifeira e contra o copeiro mor. Tá certo? Ele não fez isso. Então, ele decidiu. Aí eu falei Potifeira, que vocês sabem. Qual que é o nome da mulher de Potifar? Potifeira. Tá bom, se você não sabia. Então, ele decidiu não deixar o ódio, a amargura crescer. Ele não ficou remoendo. Porque não é assim que nós seres humanos fazemos? Gente, você fica remoendo, né? E você deita e você acorda e aquilo está remoendo. E gente, e lembra? E a amargura faz mal. A amargura causa doença na pessoa. Então, até o pessoal usa como exemplo o sistema digestivo da vaca. A vaca, pelo que eu já li sobre ela fica o dia inteiro comendo. Que coisa, né? O dia inteiro comendo, não para. O dia inteiro comendo capim, e aqui vai para um lugar. Aí de noite ela fica quietinha no lugar, aí o que acontece? Aí ela faz voltar aquela comida que está lá, aí ela começa. Por isso que quando você está chupando chiclete, o pessoal fala, você está parecendo uma vaca. Não? Então, ela fica remoendo aquilo, depois engole de novo, vai para outro lugar. Ela volta mais um pouco a coisa e ela vai triturando. Ela vai, tá vendo? É isso mesmo, Marcos? Você que entende vaca? É isso mesmo, né? A mãe dele é vaqueira, né? Então, gente, muitas pessoas fazem isso com amargura. Tá certo? Fica remoendo, o negócio vai lá e o negócio volta e a pessoa, sabe? Então não deve. José não quis fazer isso. Então ele decidiu não sofrer aos lembrar dos golpes sofridos. Quer ver? Olha, deixa eu mostrar aqui alguns sintomas. Se você tem, né? Ou se você tiver amargura no dia, olha só os sintomas que um amargurado sente. A imagem da pessoa sempre lhe vem na mente. Se você tem amargura contra alguém, é incrível. Pronto, e a hora que vem é um mal-estar no corpo. Na hora que você lembra daquela pessoa, a imagem daquela pessoa te causa um mal-estar. Você torce, você deseja coisas ruins que aconteçam com aquela pessoa. Quando nós temos amargura, é isso. Tomara, igual eu falei do Dirceu, né? Tomara que o carro dele capota. Tomara que nasça uma pereba. Tomara que... Está vendo? Você começa a desejar mal para aquela pessoa. E se chegar, a hora que chegar no seu ouvido, olha que coisa. Se você tem raiva, amargura, ódio de alguém, a hora que se alguém chegar, você sabe o que aconteceu com fulano? Puxa, fulano, ele capotou o carro.
Você pode nem, mas lá no seu coração você sente uma alegria. Puxa, você ficou sabendo o que aconteceu com a fulana? Deu câncer da fulana. Lá no seu coração você sente alegria. Você sente prazer por uma desgraça na vida. Está vendo? Este é o sintoma de uma pessoa amargurada. Porque, olha como é que funciona. Se chegar uma notícia de alguém que você ama, que você não tem problema de amargura, que você ama, puxa vida, o carro daquela pessoa capotou, o que vai gente, você vai sentir uma tristeza. De repente você vai chorar de tristeza. Puxa vida, fulano está com câncer. Não é assim? Mas se você tem amargura, parece que dá uma satisfação interna. Então este é um dos sintomas da pessoa que tem amargura contra alguém. Tá bom. E também você lembra dos detalhes do que ela te fez. Olha que interessante, né? Uma pessoa amargurada, ela não esquece. É sempre assim, Deus até tem esse ditado, né? Quem faz, esquece, mas quem recebe, não esquece. Então, a pessoa que é amargurada, ela não esquece nunca. E olha, e não esquece, e a pessoa a vida toda, enquanto ela não vencer, ela conta a história, tintim por tintim. É ter uma oportunidade, está conversando com alguém, se a pessoa tem amargura, ela começa a falar. E ela começa a falar, e ela fala, e ela fala, e conta os detalhes. Gente, é a vida toda contando detalhes do que alguém fez com ela, né? Então, olha, até uma outra coisa que acontece, né, um outro sintoma, quando a pessoa vê aquela pessoa que ela tem amargura, a pessoa muitas vezes chega até a fingir que está alegre. Olá, tudo bem? Chega às vezes até a fingir, mas lá por dentro, ninguém engana Deus, não é assim? Ninguém engana Deus. A gente fofoca, você está movimentando, está rindo, está sorrindo. E também a mera menção do nome da pessoa. Quer ver? Olha só, se eu soubesse que alguém aqui tem amargura de alguém, se eu só mencionar o nome da pessoa aqui, só você, olha, você ouviu um nome, vai acontecer uma coisa no seu coração. Que coisa, né? De repente, vamos supor que se você tem amargura, vamos supor aqui, de algum pastor, se eu falar o nome dele, é na hora, o seu coração vai acontecer alguma coisa. Se eu falar o nome também da sua sogra, do seu sogro, de algum parente, a hora que eu falar o nome dele, é só você ouvir o nome, vai acontecer algo dentro de você, que não é legal, que realmente é pecado e que faz mal para você. Eu sempre conto essa história, uma luta que eu tive há muitos anos atrás, foi até antes de eu ir para Cuiabá. Então eu tinha 4 anos de conversão. Eu lembro, né, que o pastor Paulo estava lá em Mato Grosso trabalhando lá na igreja, e aí eu fui lá. Eu falei assim, eu vou lá em Cuiabá. E naquele dia, quando eu falei que eu ia, tinha um irmão ali em Franca, irmão Sinésio, posso falar o nome dele? Irmão Sinésio, um irmão precioso. Ele também decidiu ir, né? E a hora que ele ficou sabendo que eu ia de ônibus, ele falou assim, irmão, olha, eu fiquei sabendo que meu irmão está indo para Cuiabá, então olha, eu também estou indo de carro. Vamos fazer o seguinte, vai comigo. Já que você vai pagar o ônibus, você me dá o dinheiro e me ajuda na gasolina. Eu falei, ótimo, que maravilha, né? Aí nós combinamos de ir. Agora, um detalhe desse irmão, você já viu aquelas pessoas que são super organizadas? Aquelas pessoas que não gostam de sujeira em nada. Conhece pessoas assim? Ele é o dobro, tá certo? Só para ter uma ideia, eu lembro de uma bicicleta, Goric, uma bicicleta. Se você vê a bicicleta que ele tinha, as raias, o friso, gente, o negócio brilhava. Você sabe por quê? Porque ele era cuidadoso, sabe? Ele limpava aquela bicicleta dele, polia a bicicleta dele, ela era impecável, era uma bicicleta antiga. O carro dele, então, gente, o carro dele era chique, era lindo, tá certo? Ele saía, quando ele chegava no centro, ele põe aquele papelão na frente assim, para não pegar sol dentro, e se chegava em casa, se chovia, se molhava, ele enxugava o carro, para guardar o carro. Ele falou para mim, o motor do carro dele ele limpava com flanelinha 2 vezes por semana. Tá vendo?
Então, a gente sofria com ele na construção, eu lembro, né? A gente construiu na igreja Macedônia lá. Gente, olha, ele era incrível. A hora que acabava a construção, ele ia, ele organizava tudo, ele lavava as latas, ele lavava os carrinhos. Então, ele era alguém assim, tá certo? Ele era alguém assim. Tá, mas aí, então ficou combinado da gente ir junto. Só que quando foi chegando os dias, ele me ligou, eu estava trabalhando na igreja, no escritório, ele falou: irmão, olha, eu resolvi, eu não vou mais lá. Eu falei: irmão, tudo bem, pode deixar, eu estou indo de ônibus. Passou mais uns dias, ele liga de novo: não, eu decidi, eu vou. Eu sei que foram as 3 vezes, eu vou, eu não vou, né? E até que eu peguei e decidi, né? Então eu vou sozinho e vou resolver isso. Aí no dia que eu fui, eu estava indo para Franca, peguei um ônibus lá em Franca, eu tinha que ir até Ribeirão Preto, para depois de Ribeirão vir para cá, né? E aí eu entrei dentro do ônibus, estou lá sentadinho, eu olho assim, eu vejo ele lá na rodoviária, uma rodoviária grande, eu vi ele assim procurando, aí na hora meu coração já fechou, eu falei: ele está me procurando. Eu escondi, gente. Eu peguei aquela coisinha, né, a cortina, me escondi e eu vi ele chegando assim, olhando no ônibus, tentando me achar, e eu aqui, olha só, o meu coração fechou, porque, olha o que o diabo pôs no meu coração. Olha, ele quer te levar, porque você vai ajudar ele com o dinheiro, mas ele não quer te levar, porque senão você vai sujar o carro dele, é um peso a mais. Então me escondi dele, certo? Aí o ônibus foi embora, eu fui para Ribeirão Preto. Na hora que eu cheguei em Ribeirão Preto, adivinha? Ele estava lá. Olha só, porque ele de Franca, para ir para Franca, ele vinha para cá, você vinha para cá. Mas olha só, ele foi para lá 100 km atrás de mim, né? E a hora que ele chegou lá, o ônibus estava aqui, vamos pegar mais gente, aí ele pegou lá, ele me achou lá, falou: irmão, olha, eu estou indo para Cuiabá, vem comigo. Meu coração estava fechado mesmo. Eu falei: não vou não. Eu estou aqui, eu vou de ônibus agora, eu vou até Cuiabá. Né? Eu tinha que ir até Ribeirão e pegar um outro ônibus para Cuiabá. Né? Não, eu vou de ônibus. Aí ele foi embora, eu entrei dentro do ônibus. Gente, já na saída de Ribeirão, Deus já começou a mexer no meu coração. Você está errado. Isso é pecado. O que você está sentindo no seu coração é pecado e você está perturbado, está errado isso. Gente, então eu comecei a orar. E Deus sabe da minha sinceridade. Comecei a orar: Deus me ajuda. Eu estou errado. Esse sentimento no meu coração é pecado, está errado. Deus me ajuda, Deus me ajuda. E fui daqui até Cuiabá. Quem já foi lá estava à distância, orando, clamando a Deus, pedindo misericórdia para mim, pelo meu sentimento que era pecado. E Deus me deu vitória. A hora que eu cheguei lá, falei para ele a história, pedi perdão e nunca tive problema com ele. Tá bom? Então, está vendo essa questão da amargura, né? A gente tem que, tá certo, decidir isso. Então, olha, José, ele não quis fazer parte daquele grupo. Já viu falar que existe um grupo chamado vitimista? Tem, pesquisa para você ver. Tem um grupo de seres humanos que são os vitimistas. Então, olha, ele não quis fazer parte deste grupo. Então, olha o significado de vitimista. Vitimista é aquele que é vítima em tudo. Vitimista é aquele que não faz mal para ninguém. Vitimista é aquele que acha que seu sofrimento é maior do que todo mundo. Vitimista é aquele que pensa que acha que é perfeito. Geralmente o vitimista é uma pessoa crítica, azeda. Vitimista é aquela pessoa que guarda rancor dos outros. Então, ou seja, gente, isso aqui não caia nessa, né? Não, todo mundo faz mal para mim. Fez mal para mim, fez mal para mim, fez mal para mim. E você não fez mal para ninguém? Gente, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Nós machucamos pessoas. Nós ferimos pessoas. Você tem que admitir isso. Mas muitos de nós caem no vitimismo. Daí começa a lembrar desde o passado. Lá eu fui rejeitado, lá fizeram isso comigo, lá falaram isso. E gente, a pessoa tem uma lista. E a pessoa não tem nenhuma coisa que ele fez contra ninguém.
Esse é o tal do vitimista. Então não seja assim, tá certo? Então eu vou ser honesto, eu não lembro bem, além disso que me deixou dentro da cisterna, aquela coisa toda, eu não lembro de coisas assim, muito ruins que pessoas fizeram comigo, mas eu lembro de muita coisa ruim que eu fiz, tá certo? Eu oro a Deus, eu clamo a Deus, tá bom? Pessoas que eu já machuquei e sei que eu posso machucar, tá bom? Então José, ele tinha tudo para ser um vitimista, né? Ó céus, ó vida, ninguém gosta de mim, meus irmãos, ó céus, ó vida, a mulher do Potifar, ó céus, ó vida, o copeiro, tá vendo? Então todo mundo faz mal para mim, puxa vida, eu não faço mal para ninguém, eu não erro com ninguém. Não, ele não quis fazer parte, tá certo? Ele decidiu não ser parte do vitimismo. Também ele decidiu viver uma vida plena, ele decidiu viver uma vida abençoada. Porque, gente, olha só, quando ele estava com a sua família, com o seu pai, com os seus irmãos, como é que era a vida de José? Era um garotão lá. Gente, ele era alguém alegre, era ou não era? José era alguém alegre quando ele estava lá com a sua família. Ele era alguém produtivo, tá certo? Ele trabalhava ali, ele era alguém produtivo no meio da sua família, ele era um jovem para cima, tá certo? Você percebe, lendo, né? Ele não era um rapazinho derrotado, não, ele era alguém abençoado, alegre, né? Agora, lembra, depois os irmãos fizeram aquilo com ele foi vendido e foi morar na casa de Potifar. E quando ele esteve na casa de Potifar, como é que ele era? Gente, lá na casa de Potifar, ele era alguém alegre, ele era alguém feliz, ele era alguém produtivo na casa de Potifar. Olha, tanto é que por isso que ele foi colocado como chefe, o líder da casa, o líder daquele palácio, né? Então, com certeza ele acordava de manhã, né? Mesmo sendo escravo, cantando, né? Cantando hinos de louvor, louvando a Deus. Agora imagina se ele chega na casa de Potifar, ele ficasse amargurado, carrancudo, com ódio. Será que ele tinha prosperado na casa de Potifar? Não, tá vendo? Então ele decidiu viver uma vida abençoada em qualquer situação, em qualquer lugar. Ele era alguém que vivia bem com a sua família, teve um problema, ele foi para a casa de Potifar, continuou vivendo alegre e feliz. Aí depois a Potifeira, aquela rasteira dele, foi para a prisão, e lá na prisão, como é que ele era? Ele era alguém amargurado, para baixo, rancoroso? Não! A Bíblia fala que lá na cadeia, na prisão, ele era alguém alegre, ele era alguém produtivo, ele era alguém para cima. E o que aconteceu com a vida dele? Foi colocado como chefe da cadeia. Tá certo? Ele então se tornou o chefe da cadeia ali, o responsável, com certeza tinha muitas regalias, né? Então, mas ele podia estar lá na cadeia, né? Ai, meus irmãos, se eu pego vocês, se eu sair daqui, Potifeia, olha que eu te encontrar. Mas, gente, ele não fazia isso, tá certo? Ele lá na cadeia era alguém alegre, alguém produtivo, e Deus abençoou. Lembra? Depois a Bíblia mostra que ele foi tirado. Ali Deus abençoou e ele se tornou o governante do Egito. E como é que ele era quando ele se tornou o governante do Egito? Será que ele era uma pessoa rancorosa, amargurada? De jeito nenhum. Gente, quando ele assumiu ali, né, o cargo mais alto que tinha naquela época, na verdade o segundo, né, do mundo inteiro, ele assumiu, ele, mais uma vez, ali, ele tomou uma decisão. Ele era um homem feliz, um homem alegre, um homem produtivo, né? Então, ou seja, ele não ficava maldizendo, ele não guardava rancor, amargura daquelas pessoas que fizeram mal para ele. Agora, tem pessoas, eu espero que não seja o seu caso, e que eu também não morra assim, tem pessoas que é amargurada até a morte, sabia? Tem pessoas que alguém faz mal para ele, e aquela pessoa não esquece nunca mais. Quantas pessoas morrem com o coração cheio de ira, raiva, amargura de outras pessoas? Tem pessoas que levam para o caixão. Agora, ainda bem que tem pessoas que, pelo menos antes da morte, aí começa a refletir e aí manda chamar, né? Manda chamar as pessoas e começa a pedir perdão. Nosso pai fez isso, né? Nosso pai foi lá na casa da minha mãe antes de morrer,
pedir perdão para ela. No caso, ele que tinha errado aqui. Então, mas tem pessoas que não perdoam, tá certo? Leva para o caixão. Eu sei que tem uma historinha, né? Uma historinha que é boa. Né? Tinha um homem que ele tinha uma amargura muito grande de um amigo dele, porque esse amigo dele devia para ele um dinheiro, não pagava, e esse homem ficava com raiva, com ódio. A hora que ele lembrava desse amigo, e esse amigo, por não pagar, ele ficava com muito ódio, com muita raiva. Gente, anos e anos. Pessoal, anos e anos, porque a pessoa não pagava o dinheiro para ele. Aí um dia ele, muito bravo, foi lá de novo cobrar aquele amigo. Aí aquele amigo pegou, a hora que ele estava cobrando, né, com toda a raiva, com toda a ira ali, aquele amigo falou assim: olha, eu não vou te pagar nunca. E quer saber? Você nunca mais vai me cobrar. Foi lá, catou um revólver, pôs no ouvido e deu um tiro e suicidou. Aí o que ele fez? Falou: não, isso não vai ficar assim não. Eu vou atrás de você. Catou o mesmo revólver. Gente, olha que coisa. A questão da pessoa amargurada. Está vendo? Perde a cabeça, faz coisa, faz mal para si mesmo. Não é? Então, olha, José, ele não deixou, ele não guardou amargura no coração. Lembra de uma frase que o pessoal fala muito? Eu não guardo nem dinheiro, eu vou guardar amargura. Gente, até essa frase é até boa, sabia? Então, veja bem, você guarda dinheiro? Você guarda dinheiro? Então, se você não guarda dinheiro, para que guardar amargura no coração? Ao invés de guardar amargura no coração, comece a guardar dinheiro. Tá certo? Você vai ver que é bem melhor. Então José disse: não, eu não vou guardar amargura no meu coração. Irmãos, muitas coisas na vida são decisões, sabia? Essa questão de amar é uma decisão, sabia disso ou não? Sim. Amar é uma decisão, porque Jesus disse: amar vossos inimigos. Como eu falei, é fácil? É fácil amar? Tá bom? Nós temos um vizinho aqui embaixo, Juninho. Acho que eu vou conversar um pouquinho aqui. Juninho, vou contar a história. Mas um dia eu quis matar ele aqui na frente. Ele começou a gritar: gente, o pastor quer me matar. Não, olha aqui na frente. Faz tempo. Depois eu te conto a história. Eu tenho uma chave de fenda, foi ali. Então, mas é alguém que dá problemas aqui. Tá certo? Aqui na cidade inteira. Ele matou o vizinho de cima. Só para quem não sabe, uma vez ele matou o filho do meu amigo vizinho que eles falam aqui, que morava aqui. Então ele mora aqui, é o filho da Buda, para quem não sabe, né? Então, gente, mas eu amo esse rapaz, já conversei com ele muitas vezes, tá vendo? Então, ele me roubou na época, eu vou contar, mas ele fez algo aqui. Então, é uma decisão. Eu amo, e eu estou dizendo com toda sinceridade, eu amo esse Juninho. Eu oro, eu desejo, como eu gostaria de ver ele aceitando Jesus, sendo salvo, sendo meu irmão em Cristo. Está vendo? Então, amar é uma decisão. Tá bom? Lembra que Jesus disse? Você amar quem te faz bem é ou não é fácil? Puxa vida, você amar quem te cumprimenta, amar quem te dá presente, amar é a coisa mais fácil. Mas Jesus falou assim: gente, isso daí todo mundo faz. Até os perdidos fazem isso. Agora vocês não, vocês que são meus servos, vocês têm que amar quem te faz mal. Então, gente, amar é uma decisão. É a mesma coisa de perdoar, sabia? Perdoar também é uma decisão que nós temos que tomar. Não, olha, Deus mandou eu perdoar e eu vou perdoar. Está vendo? Então é uma decisão consciente que você tem que tomar, é com relação à amargura também. Não, eu não vou ficar amargurado com isso que a pessoa fez. Não, eu estou amargurado, mas eu vou vencer, eu vou deixar isso para trás. É uma decisão. Hein? Então, perdoar é uma decisão e não quando você tiver vontade. Se você ficar esperando a vontade chegar, tá certo? Você tem que ir nas Escrituras, tá certo? Ver que é pecado a amargura e se livrar. Então, terminando aqui, olha, ele perdoou os seus irmãos, perdoou a Potifeira, perdoou o copeiro, antes mesmo deles pedirem perdão. Interessante isso, né? Você percebe. Antes mesmo dos irmãos, da mulher de Potifar e do copeiro pedir perdão para ele no seu coração, ele já tinha perdoado. E olha, isso é um mandamento para nós. Colossenses 3,13 fala assim: suportando-vos uns aos outros
e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então eu termino com uma frase que eu li de alguém. Como eu falei, tem umas frases que, até se você tem costume de escrever, escreve. Tem frases que impactam, né? Que grava, parece que numa frase mostra uma grande verdade. Lembra que eu falei comigo que falou, leu de alguém, né? Então, na salvação, Deus te tira da lama. Na santificação, Deus tira a lama de você. E no caso, gente, a amargura é uma lama que está na gente. Tá certo? De repente, Deus já foi, te salvou, tirou lá da lama, mas de repente você está enlameado. Né? A amargura é uma lama, uma sujeira que está em você e o Senhor quer tirar. Ele quer limpar você, tirar a lama que está em você. Então tem uma frase que fala assim: olha, perdão é o machado que Deus te dá para você cortar as raízes da amargura. Olha que coisa interessante. Então, de acordo com a Bíblia, você tem que perdoar. Amém? Então, o perdão é o machado que Deus dá para você cortar a raiz da amargura e ela morrer. Então, hoje de manhã, tá bom? Tem muitos textos que falam isso, eu vou ler hoje à noite sobre essa questão, a gente vai continuar. Então, que Deus me ajude e que Deus te ajude. Tá bom? Então, se seu coração está dominado por amargura contra alguém, tá bom? Então, ore a Deus, primeiro reconheça, ore a Deus, pede a Deus para que Deus tire esse pecado do seu coração. Amém? Pastor,